Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Administração na disciplina Administração da Produção e Operações. Na videoaula de hoje, nós vamos falar de um tema importante, que se trata de medida de produtividade. Nessa aula, nós iremos tratar o conceito de produtividade e a sua relação matemática. Falaremos também dos benefícios da produtividade para as indústrias, as organizações como um todo e a própria sociedade, como aumentar essa produtividade e também de que forma elas são classificadas. São os tipos e medidas de produtividade, sendo de um lado a produtividade total e a produtividade parcial. Bom, o conceito de produtividade, ele traz como sendo a relação entre os bens e serviços que são produzidos e o valor dos recursos que foram utilizados nesse processo de produção. Então, por isso que a gente sempre traz a discussão, o modelo geral, o modelo universal da produção, que é com a representação das entradas, o processo de transformação e as saídas. Justamente porque a produtividade, ela é representada pela relação que sai das saídas com as entradas, né? E essa representação ela pode ter inúmeras formas de medidas, né? A gente pode representar a produtividade como sendo peças fabricadas por hora máquina, né? Caso a gente esteja falando apenas da produtividade das máquinas que foram utilizadas no processo de produção. Também pode ser representada toneladas produzidas por homem-hora utilizado, quilogramas fundidos por quilowatt-hora, toneladas de soja por hectare. Ou seja, a gente tem inúmeras formas de mensurar a produtividade, mas a relação fundamental é justamente essa, a produção que sai de um sistema de produtivo com os recursos que entraram para fazer toda essa transformação acontecer. Qual é a finalidade, então, da produtividade? Primeiro, consiste em uma medida de desempenho que avalia a melhor forma de aproveitar esses recursos de entrada, que a gente chama dos fatores de produção, com vistas a aumentar a quantidade a ser produzida, né? Então, a gente tem que entender que o termo produção e produtividade, eles são muito próximos, mas não são a mesma coisa. Quando eu falo em produção, eu estou dizendo o resultado de todo um processo, né, na forma de bens acabados ou serviços prestados. E produtividade envolve, na sua relação, o conceito propriamente dito da produção, mas leva em conta também mais uma variável, que seriam os recursos. Então, a diferença que tem de produtividade e produção é justamente essa. Outra finalidade é obter mais com a mesma coisa ou com menos. Isso é um princípio da filosofia do sistema Toyota de produção, sempre produzir mais, utilizando os mesmos recursos ou até mesmo encontrando formas de otimizar a utilização desses recursos para produzir mais com menos. Outra finalidade implica um melhor aproveitamento de funcionários, de máquinas, da energia, dos combustíveis consumidos, da matéria-prima e dos diferentes fatores de produção. Bom, diante dessa análise inicial, né, do que vem a ser produtividade e a forma como é utilizado esse conceito, a gente parte para entender quais são os benefícios que esse cálculo de produtividade traz. A gente trouxe aí três principais visões, né? Os benefícios para a empresa, ou seja, beneficia-se de lucros maiores em que lhe garantam capacidade de sobrevivência e crescimento, né? As organizações estão muito preocupadas em manter a sua competitividade e ser sustentável, né, nesse mercado competitivo. Outro benefício que a gente traz é para a sociedade como um todo, né? Os benefícios estão na oferta de novos produtos, de novos serviços, mantendo-se constante ou mesmo decrescendo-se os preços de venda. A produtividade faria o papel de barreira contra os movimentos inflacionários, ou seja, quando a gente mantém os preços dos produtos estáveis, significa que os processos de produção eles estão acontecendo de maneira a se manter um controle nos custos de se fazer aquela produção. Porque quando os preços eles estão inflacionando, significa que
existe uma irregularidade no próprio processo de fabricação, que faz com que os custos se elevem, consequentemente, esses valores sejam repassados para os preços finais dos produtos. Então, é um benefício quando se mantém a produtividade controlada, principalmente para a sociedade, porque mantém os preços sem tanta variação. E, por fim, os benefícios para os trabalhadores, em particular, né? Que seria o quê? Com a redução substancial na jornada de trabalho, melhorias nas condições de trabalho e mais assistência ao trabalhador e na manutenção ou melhoria de níveis salariais. Ou seja, eh, essa questão da redução da jornada de trabalho se dá justamente porque, quando a gente vai ver a produtividade da mão de obra, dos funcionários que estão ali fazendo todo aquele processo, a gente vai entender o que é que está impedindo daquele corpo de profissionais executarem o trabalho de maneira mais adequada, né? Então, a gente vai tentar tirar os gargalos, os empecilhos, facilitar a forma de realização do trabalho e tudo isso a gente consegue trazer ganhos de produtividade da minha mão de obra, porque aí ela passa a fazer um trabalho mais rápido e com a qualidade melhor. Bom, aqui eu trago mais uma vez essa visualização, né, do nosso modelo universal de produção, em que a gente consegue ver de uma forma mais destrinchada aqui, né, as entradas representadas por alguns elementos ou fatores de produção, como sendo a mão de obra, capital, energia, matéria-prima, insumos, que dão entrada na empresa, representada por essa fronteira aqui, essa linha tracejada, para poder sofrer transformação e ofertar ao ambiente externo, aos seus consumidores, as saídas que seriam na forma de produtos ou serviços. Então, a produtividade refere-se ao maior ou menor aproveitamento dos recursos nesse processo de produção. Então, eu tenho os recursos aqui, se eles estão sendo aproveitados para, na sua totalidade, estarem sendo transformados em produtos ou serviços, então a produtividade tende a ser aumentada. Mas, se parte desses recursos eles se perdem aqui nesse processo de transformação, eu estou tendo um custo alto para fazer a aquisição desses insumos e desses recursos, mas que não está sendo transformados ou ofertados para o consumidor final da mesma forma como está sendo demandado a entrada desses recursos, ou seja, uma parte está sendo desperdiçada nesse processo aqui. Então, qual é a formulação geral da produtividade? A produtividade pode ser entendida como sendo a relação entre os meus outputs, ou seja, a minha produção em determinado período, pode ser mês, pode ser semana, pode ser semestral, enfim. O período, quem escolhe é o próprio gestor para fazer esse acompanhamento. No geral, as produtividades elas são calculadas ou semanais ou também mensais, mas não impede de ser calculada a produtividade diária, produtividade semestral, trimestral, enfim. Então, é a relação dada pela o que sai, os outputs, com o que dá a entrada para compor os produtos que são fabricados, né? Então, a produtividade varia com a quantidade de produção em relação à quantidade de recursos usados. E haverá tantas medidas de produtividade quantas sejam as combinações possíveis entre as medidas de produção e dos seus insumos, né? Então, como a gente viu anteriormente, existem várias formas de medir a produtividade. Então, a fórmula final fica P igual a O de output dividido por I de input, né? Onde esse izinho aqui representa o período que está sendo feita a análise. Pode ser semanal, diária, como a gente falou há pouco. Então, como é que a gente faz, então, para aumentar a produtividade a partir do entendimento dessa relação, né? De output dividido por input? Existem quatro principais maneiras. Primeiro, a gente pode aumentar a produção utilizando a mesma quantidade ou até quantidades menores de recursos. O que é que eu estou dizendo nesse primeiro caso? De aumentar o meu output, mantendo o meu input constante ou reduzindo ele. Por quê? Se vocês repararem, a relação demonstra
é que a produtividade ela é diretamente proporcional aos outputs. Isso significa que se eu aumento o meu output, eu também tenho uma tendência de ter um aumento na produtividade. Mas ela também, a produtividade, ela é inversamente proporcional aos inputs. Significa dizer que se eu aumento os meus inputs, a minha produtividade vai no sentido contrário, ela tende a diminuir. Então, para que a gente possa ter a produtividade elevada, nesse primeiro caso aqui, eu tenho que aumentar a produção, mantendo os meus inputs constantes, ou então reduzindo. E aí eu consigo aumentar a produtividade. O segundo caso é reduzir a quantidade de recursos utilizados, ou seja, reduzir a minha quantidade dos inputs, enquanto a mesma produção é mantida ou aumentada, enquanto o meu output fica constante ou eu aumento, né? A gente consegue esse aumento geralmente com a automatização dos processos, por exemplo, né? Quando a gente reduz a quantidade de mão de obra e trabalha com inclusão de máquinas que façam o serviço de muitas pessoas, né? É um processo que a gente está vivenciando, inclusive, com a introdução da Revolução 4.0, né? Com indústrias automatizadas. Outra forma de aumentar a produtividade é permitir que a quantidade de recursos utilizados, quando eu falo quantidade de recursos, eu estou me referindo aos inputs, se eleve. Ele pode até se elevar aqui, mas também tem que ser compensada com o aumento também dos outputs, sendo que esse tem que aumentar mais para poder compensar o aumento desse daqui, do input. Aí sim a gente tem um aumento na produtividade. E o quarto e último seria permitir que a produção decresça, ou seja, eu posso até ter um decréscimo da minha produção. Vai depender de como a demanda está se comportando, né? Existem demandas altas e baixas. E aí depois, mais à frente, a gente vai ver o conteúdo de previsão de demandas. Mas, se a demanda está baixa, eu posso dizer que eu vou ter que diminuir a quantidade a ser produzida, o meu output. Mas para que mesmo assim eu mantenha a produtividade elevada, eu também tenho que decrescer o uso dos meus recursos ainda mais, para poder ter nessa relação a produtividade otimizada. Então, por que então a gente precisa monitorar essa produtividade na empresa? Então, tem alguns fatores, né, que colaboram para que essa produtividade seja mantida, o acompanhamento dela. Primeiro, porque a gente começa a ter históricos de evolução dessa produtividade. Quanto que foi a produtividade no mês anterior? Quanto é que está sendo a produtividade nesse mês? Né? E qual é a meta de melhoria de produtividade para os meses futuros? Então, essa evolução a gente precisa ter para a tomada de decisão, porque a produtividade, ela dá o diagnóstico, digamos assim, a saúde da empresa, né? Se ela está aumentando é porque as ações de melhorias que os gestores estão tomando no processo de transformação estão surtindo efeito. Então, serve para dar justamente esse feedback para o gestor. Então, cabe aos gestores de produção, com a produtividade, monitorar o desempenho da qualidade, né? Verificar níveis de estoque, a utilização da capacidade de produção instalada, a entrega se estão feitas em tempo hábil, né? Utilizando melhor o tempo de produção, a satisfação dos empregados e a satisfação principalmente dos clientes, e uma série de outros motivos que justificam o controle de produtividade nas indústrias. Aqui uma visualização novamente do modelo universal, para que a gente possa ver que existem duas formas da gente fazer a medida de produtividade, né? A gente pode ter uma visão mais global, né? Uma produtividade global que leva em consideração as saídas de toda a produção com as entradas, mas eu posso também ter uma produtividade localizada. O que significa isso? Significa que na produtividade total é a razão entre o produto real bruto mensurável, unidades prontas, unidades parcialmente acabadas e outros produtos associados à produção, e a combinação, ou seja, a soma de todos os correspondentes insumos mensuráveis. Trabalho, capital, insumos intermediários adquiridos de outras firmas, exemplo, despesas com computação, automação, materiais, despesas administrativas e outros. Então, na produtividade total, a gente considera tudo o que foi produzido,
com a soma de tudo que foi, que entrou como insumo, certo? E se eu for analisar a produtividade parcial, significa o quê? Como o próprio nome sugere, é quando eu vou analisar apenas um dos fatores de produção, um dos insumos. Vamos supor que eu quero só identificar a produtividade da mão de obra, do pessoal, né? Do tempo de trabalho do pessoal. Isso é uma produtividade parcial. Então, eu não estou levando em consideração a soma de todos os recursos para se fazer a produção daqueles produtos acabados. Eu estou levando em consideração apenas um dos fatores, que pode ser mão de obra, pode ser o tempo de disponibilização das máquinas, pode ser o consumo de energia. Então, estou fazendo separadamente essa análise. Por isso que existe essa distinção de produtividade total e produtividade parcial. Então, vamos ver esses conceitos, né, em alguns exemplos práticos. Por exemplo, determinar a produtividade parcial da mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões em um certo ano fiscal, no qual os 350 colaboradores trabalharam em média 170 horas por mês. Como é que seria o cálculo de produtividade daqui? Primeiro, a gente percebe que é uma produtividade parcial porque a gente só vai levar em conta no cálculo os valores relativos à minha mão de obra. A gente sabe que para fazer uma produção não só é com mão de obra que a gente tem de insumo, né? A gente tem a matéria-prima, a gente tem energia, a gente tem uma série de outras despesas, né, para se fazer essa produção acontecer. Mas no caso aqui específico, a gente está querendo saber apenas a produtividade da mão de obra, por isso que é uma produtividade parcial. Então vamos lá. A solução, mão de obra, os inputs seriam 350 homens, vezes 170 horas por mês e vezes 12 meses no ano. Por que eu tive que fazer essa multiplicação? Porque o valor do output aqui dele é 70 milhões no ano. E o valor que ele deu da mão de obra foi no mês, 170 horas por mês. Então, eu tive que fazer essa multiplicação para saber quanto que foi o custo, né, de insumo da mão de obra no ano. Então, o input ficou 714 mil homens-hora ano, e o output, que seria o faturamento, né, a venda dos produtos finais, de 70 milhões por ano. Então, a produtividade fica, o output por input fica 70 milhões dividido por 714 mil, isso equivale a 98,04 por homem-hora. Então, a cada hora de todos esses colaboradores trabalhados, contribuiu com 98,4 reais para se fazer essa produção e se ter esse faturamento de 70 milhões. Um outro exemplo, agora de produtividade total. Determine a produtividade total da empresa ABC, fabricante de autopeças, no período de um mês, seja aqui o período já definido, é um mês, quando produziu 35 mil unidades, isso seria a produção, ou seja, esse valor aqui representa a quantidade produzida nesse mês, que foram vendidas a R$ 12 por unidade. Então, aqui ele quer fazer um cálculo com base nas unidades monetárias, né? Enquanto foi o faturamento. E foram gastos 357 mil, ou seja, para que eu pudesse fabricar essas 35 mil unidades, eu gastei 357 mil de insumos. Ele aqui já somou todos os insumos e colocou em valores monetários. O que é que eu tenho que fazer então? Eu já tenho um input que é de 357 mil, vou atrás de quanto que representa os outputs. Os outputs é dado pelas vendas dos produtos acabados. Então, eu tenho 35 mil unidades produzidas no mês, vezes R$ 12 cada unidade, veio um faturamento de 420 mil. Então, produtividade vai ser output por input, 420 mil dividido por 357 mil, isso fica igual a 1,18 ou 118%, que a gente pode também representar em formas percentuais a produtividade. Bom, diante desse exemplo do que vem a ser produtividade parcial e total, a gente tem a ideia de que, como a produtividade a gente precisa acompanhar a evolução dela ao longo dos períodos, a gente tem a ideia do que vem a ser esses índices de produtividade.
Quando eu calculo a produtividade apenas no período fechado, vamos supor, mês de janeiro, produtividade tal, mês de fevereiro, outra produtividade tal, mês de março, produtividade tal, eu estou fazendo cálculos de índices absolutos por período. Agora, quando eu quero fazer o acompanhamento da evolução de um mês em relação ao anterior, então eu tenho um período base, eu estou fazendo um acompanhamento do meu índice relativo da produtividade. Eu pego justamente e faço uma regra de 3 com os índices absolutos e vejo quanto que foi, se evoluiu de um mês para outro ou se diminuiu. Então, é interessante a gente calcular primeiro os índices absolutos pontuais e depois verificar quanto que foi o aumento ou decréscimo em relação a um período base que eu estou analisando, certo? Isso é o que diferencia o índice absoluto do índice relativo. Então, o índice absoluto é uma medida precisa e concreta da produtividade do insumo. Os índices relativos facilitam na visualização da evolução da produtividade e permitem a comparação com diferentes sistemas de produção. Então, vamos ver um exemplo ilustrativo. Eu tenho aqui uma linha do tempo, né? Um tempo bem lá atrás, 1981, 82 e até 85. E aqui eu tenho os dados de produção daquele ano e a quantidade de funcionários que foi utilizado como insumo para se fazer essa produção. Então, aqui eu tenho o quê? Uma produtividade parcial, porque eu só estou considerando o quê? A mão de obra, o pessoal. E aí ele calculou o output, 31.500 dividido por 220, no ano de 81 foi 143,18. No ano de 82, a mesma coisa, 155,56 e no ano de 85, 196,49. Então, determina-se um período base, que a gente pode dizer que representa meu 100%. Geralmente, no primeiro ano, em 1981, eu coloquei aqui o meu período base. E aí, para que eu possa calcular quanto que foi a evolução de um ano em relação ao outro, eu faço a regra de 3 simples. Então, para o ano de 82, eu faço o valor da produtividade no ano 82 dividido pela produtividade do ano base vezes 100. Ou seja, de um ano para outro eu tive um aumento de quanto? De 8,64%. Ele cobriu o valor do ano passado e ainda teve uma diferençazinha que foi equivalente a 8,64% de aumento. Se eu quiser fazer para o ano de 85, a mesma coisa. Eu pego o valor da produtividade em 85, 196,49, dividido por o período base, 143,18, vezes 100, isso me dá o valor de 137,23. Significa que a produtividade do ano de 85 em relação ao ano de 81 teve um aumento de 37,23%. Outros exemplos. Calcular o índice de produtividade absolutos e relativos para os períodos de 1 a 5 e quais as conclusões desses dados. Então, eu tenho aqui alguns dados de produção. O período, ele não especificou se era mês, se era ano, mas só colocou aqui de maneira mais ampla, genérica. 1, 2, 3, 4 e 5 períodos. A produção, que seriam os meus outputs em unidades fabricadas, e o número de funcionários utilizados em cada um desses períodos para se fazer esse valor de produção. Então, faz também uma divisão simples, 28.000 dividido por 35, 800. Isso é o índice absoluto. Período a período, saio calculando. Depois, eu considero o período inicial como a base, então ele representa meu 100%, e vou fazendo as regras de 3 de um período em relação ao período base, e vou vendo quanto foi a evolução do meu índice de produtividade, né, absoluto. Isso se chama o índice relativo, certo? E por fim, um exercício proposto. Vamos analisar essa situação. Após a análise de um conjunto de dados, um gerente chegou à conclusão que houve um aumento de 22% na produtividade total da empresa entre o ano anterior, seria o ano 1, e o presente ano, o ano 2. Se a empresa teve uma receita bruta de 6.454.298 neste ano, ou seja, no ano atual, o ano 2, e os custos totais foram 5.024.000
967 no ano passado, ou seja, no ano 1, e 6.101.389 no ano atual, aí ele pergunta qual teria sido a receita do ano passado. Veja que quando a gente trabalha os índices de relatividade, a gente precisa de analisar mais de um período, não é isso? Para ver quanto que foi a evolução. Então, a gente tem aqui pelo menos dois períodos, o ano 1 e o ano 2. Vamos fazer uma busca dos dados dessa questão, uma tabelinha, certo? Então, bota aqui as variáveis, que seria para o cálculo de produtividade, output dividido por input e o próprio valor de produtividade. Tenho dois períodos, ano 1, que seria o ano passado, e o ano 2, que seria o ano atual. Quem seria esse valor de 6.454.298? Ele está dizendo que é a receita bruta neste ano. Então, no ano atual, seria o quê? Os meus outputs. Foi a receita que veio a partir da venda da produção daquele ano. Aí, e ele diz aqui que teve um custo total. Quando se associa custo, a gente associa aos inputs. Seria o quê? Os recursos que eu dei entrada para poder fazer a produção acontecer. Então, teve um custo para adquirir aqueles insumos, eu vou pagar a mão de obra, pagar a energia consumida, todos os recursos para fazer a produção. Então, no ano passado, foi de 5.024.000. Então, está aqui o valor representado no input do ano 1. E no ano atual foi de 6.101.389, que é os inputs do ano 2. E aí ele pergunta, qual teria sido a receita do ano passado? Então ele quer saber justamente o quê? Esse O1 aqui, ó, o meu output no ano 1. Só que ele dá, no início da questão, uma dica. Ele diz que houve um aumento de 22% na produtividade total de um ano para outro, né? Então, qual é o cálculo da produtividade? Na produtividade do ano 1 é output 1 sobre o input do ano 1. E a produtividade do ano 2 é o output de 2 sobre o input de 2. Pela busca dos dados aqui, a gente já percebe que dá para a gente calcular o valor de P2, porque a gente tem os outputs e os inputs, e é isso que a gente vai fazer no primeiro passo. Cálculo da produtividade atual, e depois a gente vem para um segundo passo, que vai calcular a relação de aumento da produtividade, para poder chegar a esse valor do output no ano 1. Então, vamos lá. A produtividade 2, O2 sobre I2, vai ficar 1,05. Então, chegamos ao valor da produtividade no ano atual. Segundo passo, cálculo da relação de aumento da produtividade. Então, como se deu essa relação? Ele disse que foi 22% de aumento. Então, em P2, eu tive 22% de P1 mais o valor de P1, ou seja, ele cobriu o valor de P1 e ainda teve um aumento de 22%. Então, P2 ficou 0,22 P1 mais o valor que foi de P1. Então, não já tenho o P2 aqui do primeiro passo, então só faço substituir 1,05 igual a 1,22 sobre P1. Então, P1, isolando, vai ficar 1,05 dividido por 1,22, que ficou 0,86. E qual é a relação de P1? É O1 sobre I1. É o terceiro passo, quando a gente vai chegar ao valor do output no ano 1. Então, P1 foi 0,86, substituir aqui. O1 é o que eu quero saber, e o input de 1, que foi 5.024.967. Passando para o primeiro membro, esse valor que está dividindo, ele vai multiplicando e a gente chega ao valor do output 1 de 4.321.471,62. Como é que a gente, então, pode trabalhar alguns meios de se fazer esse aumento de produtividade? O aumento da produtividade, pessoal, ele pode ser conseguido de duas maneiras. Eu posso ser por via capital, ou seja, eu posso produzir mais, né? Como é que eu aumento a minha produção? Eu posso investir em adquirir novas máquinas, ampliar minha instalação industrial para fazer mais produção. Mas isso só se justifica se eu tiver realmente aumento de demanda, que eu não vou estar investindo numa coisa que não vai ter um retorno, né? Ou também, nesse primeiro caso, a gente vê que é mais difícil de ser investido, porque depende muito do comportamento do mercado. Mas uma outra forma que a gente vai trabalhar a partir das próximas unidades é essa segunda via aí, via trabalho.
por meio de técnicas de estudo de métodos do trabalho, que consegue fazer com que o operário produza mais eficientemente, fadigando-se menos. Ou seja, a gente vai ter um olhar no projeto do trabalho. Como é que está sendo aproveitada a minha mão de obra? Como é que está sendo aproveitado os recursos das máquinas, o tempo de máquina para fazer a produção? Então, é uma forma de aumentar a produtividade pela via do trabalho. Nessa discussão, a gente vai estudar os métodos de trabalho, que é alcançado principalmente pela eliminação de atividades desnecessárias, né, que tomam muito tempo, aumento da eficiência nesse trabalho, né, simplificação do trabalho, redução de paralisações ou tempos de espera nas máquinas, equipamentos e mão de obra, diminuição de riscos de acidentes e da fadiga no desempenho do trabalho e eliminação dos desperdícios de energia, de tempo e de material. As variáveis que afetam essa produtividade no trabalho têm desde o ambiente físico do trabalho, as tecnologias, equipamentos, iluminação e layout, a qualidade do produto, diminuindo os defeitos, as sucatas e retrabalho, e a própria performance do empregado, né? Com trabalhar as habilidades e as competências e a motivação desse profissional. Bom, pessoal, com isso a gente conclui a nossa unidade 1 e para a próxima semana nós estaremos trabalhando a unidade 2 e aí sim vai tratar um pouco de como aumentar a produtividade pela via do trabalho, quando a gente for estudar o projeto, organização e medida do trabalho. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima videoaula.